É muito comum encontrar alunos que já estudaram inglês por muitos anos, mas que não conseguem falar. Agora, imagine-se falando inglês com total fluência, confiança, em viagens, reuniões importantes, apresentações. Você já se sentiu ou se sente travado na hora de falar inglês, mesmo sabendo o que dizer? Bom, a razão pela qual muitos alunos travam na hora de falar é porque eles não conhecem o bloqueio que eles têm. E é muito importante entender que para cada um desses bloqueios há, de fato, uma conexão com você. Como assim, professor? Uma conexão comigo? Exatamente. Há 3 grupos de alunos que fazem parte desses bloqueios. E conhecer esses 3 grupos te ajuda muito na hora de você resolver aquilo, trava, aquilo que mexe com a sua mente, pela qual faz você ficar triste, muitas vezes desiludido com o inglês, e não te dá aquela liberdade, confiança que você precisa para falar. Eu vou falar dos 3 grupos hoje. Você vai se identificar. Poderá ser que você faça parte de um grupo apenas, poderá ser que você faça parte de 2 grupos, ou mesmo desses 3 grupos, tá certo? Porque muitas vezes não é apenas um, mas 2 ou 3 grupos que estão conectados, e resolver cada um deles vai fazer com que você atinja a sua fluência mais rápido ou acelere o processo, né, do seu inglês. Então, vamos lá comigo. O grupo 1 é o grupo do aluno intelectualizado. Quem é esse aluno intelectualizado? O aluno intelectualizado é aquele aluno que estuda ou já estudou inglês por anos, sabe muita gramática, ouve bem, consegue entender o que é que o outro está falando. O que mais? Ele consegue traduzir facilmente textos. Então, ele já tem uma combinação quase que, entre aspas, perfeita para o que ele poderia, né, no caso, utilizar para falar inglês. Mas o que é que acontece de fato? O cérebro dele entra em modo de correção, não em modo de comunicação. Então ele trava não porque ele não sabe inglês, ele trava porque ele passa a maioria do tempo se corrigindo para formar frase perfeita. E eu posso garantir para vocês que essa frase perfeita, ela quase não existe. Por quê? Porque falar de perfeição é uma coisa muito subjetiva. Esse aluno intelectualizado, normalmente, ele tenta combinar regras gramaticais para falar. Se ele acelera demais essas regras gramaticais e ele passa a se corrigir, isso vai causar um efeito que mais adiante vai provocar um outro grupo. Então, o que é que você, aluno intelectualizado, precisa entender? Deixa as regras de lado. Gramática é importante, mas nesse caso ela não vai te ajudar, e você precisa prontamente não só identificar as palavras ou a pergunta, mas se sentir na autoridade de dar uma resposta, porque você já entende, não é? Mas muitas vezes você não dá essa resposta porque você quer buscar uma perfeição na sua resposta. Por exemplo, se alguém te faz uma pergunta: por que você está cansado hoje? Why are you tired today? E aí você pensa: meu Deus, e agora o que é que eu vou responder? Ele está me perguntando por que eu estou cansado hoje. Eu quero contar uma longa história aqui. Não precisa. Você vai pegar palavras que você já conhece ou simplesmente utilizar uma resposta que você já tem no português para dar. Então, por exemplo, why are you tired today? Bom, por que eu estou cansado hoje? Eu estou cansado hoje porque eu trabalhei muito ontem. Então você vai falar, né? I'm tired today because I worked too much yesterday. Então você começa a dar respostas simples, não precisa de toda aquela perfeição para achar que você, né, vai dar uma resposta perfeita e vai sair dali com uma marca assim incrível. Nossa, fala inglês. Bom, falar inglês é muito simples, você precisa tornar as coisas simples o tempo todo, senão você não vai conseguir falar. Então, se você se encaixa nesse grupo, saiba que você precisa tornar simples o que você está tornando um grande mistério oculto em achar que não vai conseguir falar. Tá bom? Vamos agora para o grupo
2. É o aluno mais conhecido. Como assim, professor? O aluno mais conhecido? É verdade. E normalmente é o primeiro tipo de característica de aluno que se dá no inglês. Não sei se é o seu caso, mas poderá ser que muitos de vocês que estejam me assistindo agora podem se encontrar nesse grupo. É o aluno emocionalmente bloqueado. Quem é o aluno emocionalmente bloqueado? É o aluno que já foi corrigido demais, né? O aluno que já foi ridicularizado na sala de aula, o colega começou a falar dele, meu Deus, olha só, ele sabe mais do que eu. E aí ele começa, né, a ficar emocionalmente bloqueado. É o aluno que ele trava em palavras simples. Então, como entender essa prática no seu dia a dia? Primeiro você se reconhece. Bom, eu sou esse aluno emocionalmente bloqueado, tenho um pouco dele, já senti um pouco disso. Pessoal, é incrível. Como eu falei no início do vídeo, pode ser que você esteja em um grupo, mas pode ser que uma parte de um grupo, né, algumas porcentagens estejam envolvidas no grupo. Por exemplo, o grupo 1, o aluno intelectualizado pode ter um pouco do aluno, né, emocionalmente bloqueado. Não quer dizer que ele seja emocionalmente bloqueado, mas ele pode ter algumas, né, características. Então, o problema aqui não é linguístico, ele é extremamente emocional. E entender essa dinâmica vai ajudar você, que está estudando há muitos anos, a sair desse bloqueio. Porque o aluno emocionalmente bloqueado, não é que ele não tenha nenhum conhecimento. Ele sabe, ele tem conhecimento. No entanto, ele não consegue expor essa fala por medo da crítica, por medo do que ele vai enfrentar. Porque agora o inglês é como se fosse um perigo, né? O cérebro dele ativa. Bom, ele vai falar inglês agora, eu vou entrar em uma zona de perigo. As mãos gelam, os pés gelam, o corpo gela e você acaba, né, se congelando e não falando nada. Então, para e pensa. Estou nesse grupo? Faz o seguinte, começa com frases pequenas mesmo. 3 palavras, resolve. 4 palavras, resolve. 5 palavras, resolve. Por exemplo, eu gosto de maçã. I like apple. Ok. Café é bom. Coffee is good. Beleza. Temos mais. Hoje é domingo. Today is Sunday. Começa com coisas simples. Você precisa vencer internamente o que externamente foi repassado para você. Porque o problema não era com você. Muitas vezes o problema é com o outro. Mas ele joga a responsabilidade dele, a culpa em você, e você acaba comprando gratuitamente. Então, se você está no grupo do aluno emocionalmente bloqueado, saiba, a solução começa quando você se reconhece que faz parte desse grupo. Começa com coisas simples. Comece com coisas simples que vai dar certo, tá bom? Vamos agora para o grupo 3. Esse aluno, ele é muito fácil de ser identificado. Não sei se é o seu caso. É o aluno dependente do português. Essa fase desse aluno dependente do português, ele é uma fase 1. Normalmente ele se inicia lá nos primeiros estudos do inglês, aprendendo coisas básicas, como os números, dias da semana, cores, frutas, né, comida, bebidas e tudo. Mas ele acaba criando uma dependência do português. Ele se acostuma a traduzir palavra a palavra, ele monta a frase, né, na cabeça, e aí ele tenta falar exatamente como está aquela frase, né, entrando ali no modo literal da coisa. Só que acontece, ele se acostuma e ele eleva de nível. Ele vai para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, e ele chega num nível tão bom do inglês, tão bom que ele já aprendeu muita coisa mesmo, só que ele passa a usar estratégias lá do início de quando ele começou a aprender inglês, de ficar traduzindo o tempo todo. Nessa busca por uma tradução simultânea, ele acaba convertendo, né? Ele vem ali português, e aí ele tem pensamento, aí ele vai inglês, por último a fala. E normalmente o que é que acontece? Ele não consegue acompanhar ritmo de conversação. Ele até entende o que está sendo dito na conversação, mas ele se perde. Opa, pera, eu consegui entender até aqui, mas ele está falando rápido demais. Então, essa linguagem, inglês está rápido demais, pertence ao grupo do aluno 3, né? O aluno que é dependente do português. Veja que a partir do momento que você vence esse desafio de estar no grupo 3, aquele pensamento que você vai ter sobre o americano, o britânico, outra pessoa que está falando inglês, está falando muito rápido, passa a diminuir. Por quê? Porque ele deixa de usar essa super dependência do português e passa
a pensar a palavra. Por exemplo, café ou leite? Coffee or milk? E aí ele fica pensando, peraí, café, milk. Olha, eu entendi, o café é isso mesmo. Ele não consegue identificar, ele fica preso. Por exemplo, tea or orange juice. E aí ele... Olha, entendi, aqui é o chá, aqui é o suco. Mas é uma pergunta, o que você prefere, né? What do you prefer? Uma pergunta simples, what do you prefer? O que você prefere? Vamos lá, a blue or red? E aí ele fica pensando demais. Nossa, o blue, azul, red, vermelho. E aí ele não consegue dar uma resposta equivalente, porque ele sempre vai achar que por mais que a comunicação nem seja tão rápida assim, ele vai achar que é rápido. E aí ele passa, né, a super utilizar essa construção, não é, na mente dele de uma linguagem em português primeiro, converte, depois sai em inglês, ele nunca vai conseguir acompanhar uma conversação. Então, se você faz parte desse grupo, a primeira medida que você precisa tomar é ser prático nas suas respostas, ou prático nas perguntas. Pergunte. Pensou? Pergunte. Veio a resposta? Ok, mas eu não entendi. Respira um pouco. Por mais que você esteja vencendo ainda esse campo, interno da tradução simultânea, mas à medida que você vai convertendo isso para uma coisa rápida, uma definição de escolha, se é isso, se é aquilo, a sua mente, né, o seu cérebro vai se acostumando a agir mais rápido. E se ele vai se acostumar a agir mais rápido, ele vai deixar essa tradução de lado e vai para o que realmente interessa. Você vai criar essas imagens, né, você vai ser mais preciso na hora da sua resposta e tudo começa, né, a ficar mais claro para você, tá certo? Então, o que é que nós podemos entender? Há 3 grupos, né, de alunos que enfrentam esse tipo de bloqueio. O grupo 1, o aluno intelectualizado. O grupo 2, o aluno emocionalmente bloqueado. E o grupo 3, o aluno dependente do português. Se você se inclui em um dos grupos, se você se inclui em 2 grupos, ou mesmo se você se inclui em 3 grupos, saiba que a medida para sair desse bloqueio é você entender primeiramente e aceitar esse grupo. Ok, aceitei o grupo, o que é que eu vou fazer? Exatamente o que nós fizemos agora, tá certo? Professor, não me recordo. Volta o vídeo, vai lá. Exercício do grupo 1, exercício do grupo 2, exercício do grupo 3. E começa a aplicar isso na sua vida. E para melhorar o seu aprendizado, eu vou deixar aqui embaixo um PDF que eu preparei para você que quer ir mais profundamente, você quer entender mais do seu grupo. Você vai lá, marca e faz as atividades, faz os exercícios, que eu tenho certeza que dia após dia o seu inglês vai dar um boom e você vai falar inglês de uma forma muito mais prática. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, olha só, subscribe, para que você sempre fique por dentro das novidades de vídeos que vão sair toda semana. Eu tenho certeza que são vídeos que vão enriquecer o seu conhecimento e fazer você destravar no inglês. Te vejo no próximo vídeo.